Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Também Hebreus 10:30. Parte B diz assim: o Senhor julgará o seu povo. E João, capítulo 8, versículo 24. Diz: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E nós, algumas semanas, começamos a tocar do assunto do tribunal de Cristo, onde claramente a Escritura, João capítulo 5, versículo 24, diz isso que eu acabei de ler. Em algumas semanas nós temos tocado no assunto do tribunal de Cristo. E como lemos esse versículo, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E esse tribunal, irmãos, não diz respeito à nossa condenação eterna. Não diz respeito se somos filhos de Deus ou não. Nada disso. Não diz respeito a se vamos para o céu ou vamos para o inferno. Não está falando da nossa filiação, da nossa geração em Deus. Como diz João 1,12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem algum, mas de Deus foram gerados. Então, esse tribunal que nós vamos comparecer todos nós, não diz respeito ao que nós somos em Cristo. Amém? Nem que Deus nos lançará fora. E eu sei que esse é um assunto muito complexo hoje. Porque muitos irmãos, quando vão garantir para os irmãos a salvação eterna, eles muitas vezes negligenciam as coisas que Deus diz que ocorrerá contra os cristãos. E outras vezes, os irmãos que vão enfatizar que haverá disciplina da parte de Deus, entendem essa disciplina como ser lançados fora. Mas nós cristãos temos bastante clareza, irmãos, que o Senhor nunca nos lançará fora. Mas, por outro lado, nós temos também bastante clareza que o Senhor nos trata como filhos. E Hebreus 12, a partir do verso 4, diz que não há filho a quem o Pai não corrige. E se nós estamos sem correção, da qual todos são participantes, já não somos filhos, porém bastardos. E na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 19, Pedro diz que o juízo começa por nós. E muitas vezes nessa vida já. E oxalá seja nessa vida. Amém? Que o Senhor nos ensine nessa vida. Que o Senhor nos corrija nessa vida. Não é verdade, irmãos? Que o Senhor nos torne semelhantes a Cristo e nós possamos responder a Ele. Ele convença-nos, ganhe o nosso coração nessa vida. Aí você entende verdadeiramente que tudo o que está acontecendo conosco coopera para o nosso bem. É muito fácil falar isso quando as coisas são boas, irmãos. Difícil é aceitar da parte de Deus aquilo que é ruim. E uma irmã do passado orava assim: Senhor, obrigado por todo o bem e por todo o mal que da tua parte recebemos. E era aquilo que era ruim para ela naquele momento, mas o Pai conhecia o que ela precisaria se tornar.
né? E a verdade é que muitas vezes nós pedimos paciência e o Senhor nos dará situações para sermos pacientes. Não é verdade, irmãos? Nós pedimos longanimidade e o Senhor nos trará situações para nos moldar nessas coisas características de Cristo. A paciência, a bondade, a longanimidade. Os crentes têm as suas orações respondidas e nem sabem, né? Dobram seus joelhos e pedem paciência. E quando as situações nos sobrevêm para que nos tornemos pacientes, então nós clamamos a Deus que tire as situações que nos transformam mais pacientes. Então, é uma segurança para todos nós aqui presentes, irmãos, saber que estamos na mão do Deus vivo. Não é verdade? E ainda que nós não entendemos as situações, estamos na mão do Deus vivo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que até mesmo os cabelos da nossa cabeça são numerados por esse Deus vivo. Não é? Até mesmo não cai um pardal do céu sem que o olho de Deus o acompanhe até o chão. É isso que significa esse texto. E o Senhor diz que todos os cabelos da nossa cabeça são numerados, não contados. Todos têm número. Tal conhecimento é tamanho grande para nós, excelente. Por isso um irmão do passado dizia que nas nossas circunstâncias e situações, nós somos muito instáveis. E ele orava, ó tu que não mudas, fica comigo. Porque nós mudamos, nós nos arrependemos, nós tomamos posições erradas, nós escolhemos frutos das nossas escolhas muitas vezes eles são amargos, mas temos segurança que estamos na mão do Senhor. E nada que acontece nas nossas vidas está fora da direção do Senhor. Seja bom para nós, ou seja ruim para nós. Amém, irmãos? E isso, de certa forma, esses sofrimentos, porque esses que nós temos muita dificuldade, de certa forma é alguma disciplina do Senhor para nós. E quando eu falo disciplina, não de uma maneira negativa, como se o Senhor fosse um sádico que gostasse de fazer você sofrer. Não falo desse sentido religioso, que muitas vezes nós vimos as pessoas lidar com irmãos que estão sofrendo. Por exemplo, um irmão está sofrendo e o outro irmão, a mão de Deus está sobre ele. O irmão Atmani conta uma história, irmãos, que um irmão, todas as vezes que via uma situação trágica na vida de outro irmão, dizia, irmão, provavelmente a mão de Deus está sobre ele. Quando ele via outra coisa, esse irmão havia costume de falar isso. E um dia, a própria filha desse irmão foi assassinada. E diz o irmão que contava essa história que teve muita vontade de escrever para ele e dizer assim, e agora, irmão? Será que foi a mão de Deus que estava sobre você? Aí ele disse que quando foi escrever esse bilhete, o Senhor falou com ele, para ele não fazer isso, para ele não ter a mesma postura que o outro. Então não é desse tipo de juízo que eu estou falando, amém, irmãos? Que muitos se colocam sobre os outros e todas as dificuldades que acontecem na vida de alguém, doença, tribulação, de qualquer tipo, as pessoas condenam como se Deus fosse um sádico. E a única coisa que ele desejasse é que nós soframos e soframos e soframos. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando de outro aspecto do sofrimento, de nós reconhecermos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que bem é esse? Que o Cristo, o Filho de Deus, seja formado em nós. E eu acredito, irmãos, que esse é uma dos maiores escapes em toda a nossa tribulação. Não é verdade? Por quê? Porque nós vemos uma oportunidade. Amém? Nós já não olhamos para uma situação difícil de uma maneira tão negativa. Por isso que Paulo diz
né, que também se gloriava nas suas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, ou maturidade. E a experiência, esperança. Então há uma progressividade, amém, dessa questão relacionada com o capítulo 5 de Romanos. Lá diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo diz: não nos gloriamos somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança, quando nós, através das lutas, vamos nos mantendo firme com Deus, isso vai trazendo a nós maturidade, experiência. E a experiência, esperança. E fala que a esperança não confunde. Não há confusão. Ou seja, essa pessoa tem uma visão clara sobre Deus. Amém, irmãos? Os olhos dela estão postos em Cristo, que Cristo vai voltar, que nós, como diz Pedro, aguardamos um reino de justiça e paz. Não é verdade? Aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E é onde nós nos colocamos os nossos olhos. Quando nós passamos pelas tribulações, amém? Perseverantes em Deus. E essa palavra perseverança é uma coisa muito difícil nos nossos dias, irmãos. Nós vemos as pessoas andando um pouquinho, voltando para trás. Andando um pouquinho, voltando para trás. É muito difícil você encontrar um cristão hoje que manteve uma vida com Deus, independente das situações, firme, por 3 anos, 5 anos. É muito difícil. Às vezes ele tem uma vida religiosa, de domingo a domingo, no local de reunião. Mas fala uma vida com Deus, com a palavra de Deus, em oração, em comunhão com os santos, muito difícil. Firme nas tribulações, sejam elas quais forem, não é? Então essa visão que hoje nós já podemos estar sob um juízo de Deus sobre nós, e fala que esse juízo é para nos fazer merecedores do reino, não é? Nos tornar apropriados para entrar no reino, faz com que as coisas que nós sofremos nessa vida não sejam tão difíceis de passar. Amém? Até mesmo quando nós temos essa visão, nós podemos falar como o Paulo, que a nossa leve e momentânea tribulação. E a dele não era muito leve, né, irmãos? Quando nós lemos, a dele era muito pior que a nossa. E ele diz: produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Em outras palavras, nós podemos dizer que muitos de nós estamos perdendo a oportunidade de crescer em Deus. Todas as vezes que nós não reconhecemos essa disciplina do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então, muitas vezes, o Senhor nos deu uma esposa para nos ensinar muitas coisas. Não é? Permitiu que tivéssemos filhos para nos ensinar muitas coisas. Permite as circunstâncias à nossa volta para nos ensinar muitas coisas. Não é? O irmão Delcio conta de uma menininha que ouviu o pastor pregar sobre levar a sua cruz e tinha um pai muito perturbado, extremamente difícil. E ele, para debochar dela, quando ela chegou em casa, ele perguntou para ela assim: e aí, filha, o que você aprendeu hoje? E aquela menina muito sincera disse para o pai: papai, eu aprendi que o Senhor é a cruz que Deus me deu para carregar. Interessante, né, irmãos? Cheio de verdade. Então, irmãos, nós tocamos na questão de quando Cristo voltar, e Apocalipse 22, 12 diz que o Senhor virá e trará consigo o galardão para dar a cada um
segundo as suas obras. E nós temos muita dificuldade em relacionar o assunto das obras, porque nós fazemos uma salada, misturamos obras com salvação, então se nós não fazemos obras não somos salvos. Nós temos alguma ambiguidade de pensamento muitas vezes. Nós até cremos que Deus nos salvou pela graça, mas parece que se nós não fizer nada para Ele, então talvez Ele mude de ideia e nos lance em algum lugar no futuro. Mas nós sabemos, irmãos, e os irmãos que estão anotando poderiam anotar nos seus cadernos, que a palavra de Deus fala de duas justiças, uma relacionada à nossa salvação eterna. Chama-se justiça imputada. Quando os méritos de Cristo e o próprio Cristo é dado a nós, então nós temos essa justiça, somos vestidos da justiça de Deus. Mas no livro de Tiago, no capítulo 2, ele fala de outra justiça. Quando a vida de Deus é infundida dentro de nós, do nosso coração. E ela começa a crescer em nós, essa justiça de Deus agora está infundida dentro do nosso coração. Então uma coisa é Deus te perdoar os pecados pelos méritos de Cristo e colocar a justiça de Cristo sobre você. Outra coisa é Ele dar Cristo para você, crescer dentro de você para boas obras. A primeira é justiça imputada. A segunda, quando Cristo está crescendo dentro de você, é Cristo em vós, a esperança da glória, é justiça infundida. Isso que Tiago está falando, quando ele fala que a fé sem obras é inoperante, é morta. Não porque a fé fala de salvação, as obras falam de salvação, mas porque um novo nascido, ele tem a vida de Deus. E a vida de Deus vive nele. Logo, ele tem boas obras. E se ele não tem boas obras, a fé dele não existe. Então as obras num nascido de novo são a prova de que ele é nascido de novo. Ele não foi só perdoado. E Deus não só o regenerou. Mas agora ele manifesta essa justiça de Deus. Então nós somos justiça para o mundo. E é relacionado a essa segunda justiça que o Senhor nos tem prazer em galardoar. Ele vem para retribuir a cada um, segundo essas boas obras. E essas boas obras, entenda-se como está lá em Efésios 2:10. Que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É a plena vontade de Deus para a vida de cada um de nós. As coisas que Deus preparou para os Juareis fazer antes da fundação do mundo. Aquele serviço que os Juareis tinham para fazer nessa terra, enquanto vivia nela. Essas são as boas obras que Deus preparou para ele, antes da fundação do mundo. E nós vemos muitos irmãos tentando fazer a obra de Deus, não é verdade? E pensa assim, o que é fazer a obra de Deus? Daí alguém diz para ele assim, fazer a obra de Deus é ganhar alma. Então ele sai pela rua, distribuindo folheto. E ninguém disse que é ruim isso. Mas talvez não foi isso, especificamente, que Deus o chamou para fazer. Amém? E também não estou falando que nós não devemos pregar. Estou falando que existem coisas que Deus nos chamou para fazer. Existem mulheres que Deus chamou para ser mães. Amém? Criar os filhos no caminho do Senhor. Ser uma auxiliadora para o marido. Existem mulheres que têm uma capacidade maior, então elas podem exercer todo esse ministério e ainda ajudar o marido trabalhando fora. São irmãs com mais talentos. Não é a verdade? E nós temos muita dificuldade de entender isso, irmãos. Porque talvez você, por exemplo, eu ouvia muito quando nós começamos a nos reunir, que tudo que o Senhor, tudo que nós fazemos devia de morrer. Tudo que nós somos devia de morrer. Essas pessoas entendiam um pouco errado o que é o nosso eu morrer. Porque existem coisas legítimas que o Senhor nos deu. Habilidades. Não é verdade? Tem irmãos que são excelentes pintores. São habilidades naturais. Quem deu para eles, irmãos? Não foi? Existem músicos. Existem artistas. Existem pessoas que têm capacidade de administração.
Não é verdade? E de todas as áreas da nossa vida há uma diversidade de talentos que Deus deu para as pessoas, pela sua graça comum. Não é? Aí quando nós nos tornamos cristãos, às vezes nós nos enquadramos a um sistema religioso que amputa as nossas habilidades que Deus nos deu. Então antigamente os irmãos eram maravilhosos artistas. Aí se convertiam e não tinha nada para fazer nesse sentido para Deus. Eles diziam, isso aí não é de Deus. Aí eles deixavam de ser artistas. Não é? Eles amputavam coisas que Deus deu para eles, que podia ser feito para a glória de Deus. E cada um de nós aqui tem talentos naturais que Deus nos deu, irmãos. Precisa passar pela cruz. O que precisa ser lidado nesses talentos é o nosso eu, nosso orgulho. Aquilo, quando nós fazemos uma coisa para alguém, nós chamamos glória para nós mesmos. Isso é o que Deus vai trabalhar. Agora, todos nós recebemos de Deus talentos e atividades a ser feitas. Amém? E Deus estava preparando cada um de nós que está aqui. Se nós somos dele, Ele estava preparando desde o ventre da mãe. Amém? E não tente entender o porquê. Existem pessoas que Deus permitiu que passassem por coisas terríveis também antes de se converter. Não tente entender o porquê. Nós não podemos entender isso. Amém? Por exemplo, o Isa lembrava ainda hoje que Moisés passou 40 anos no Egito. E quando Estevão vai falar de Moisés, ele fala que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em palavras e obras. E foi Deus que permitiu que Moisés permanecesse lá por 40 anos, fazendo essas faculdades. Amém? Amém. O que Deus precisava lidar com Moisés? Com o seu eu caído. Amém, irmãos? Mas existem coisas que o Senhor nos deu. Então não ampute as coisas que o Senhor te deu. Amém? Porque sobre essas também você vai ser cobrado. Amém? Existem coisas que nós sempre pensamos nas coisas relacionadas a Cristo, irmãos, como dons espirituais somente. Não é verdade? Quantos irmãos aqui ainda têm confusão sobre o que devemos fazer na igreja? Não é? Porque nós sempre pensamos nas coisas que o Senhor nos deu como coisas somente como deve ser um dos dons de 1 Coríntios 12, dos 9 dons. Ou de Romanos capítulo 12, ou de Efésios 4. Se não for nenhum daqueles, então eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Não é? Porque nós entendemos muito errado isso. E como é que nós vamos fazer as coisas para o Senhor se nós nem entendemos para que o Senhor nos chamou, irmãos? Precisamos ter do Espírito Santo revelação da parte de Deus e ser sensíveis a Deus, para ver onde a graça de Deus flui nas nossas vidas. Não é? Você encontra em que versículo que algum irmão teria o dom de ser um escritor de livros? Tem algum aí que você lembra? Não. De livros cristãos, irmãos? Livros que nós lemos, bons livros cristãos, você encontra? Deus deu habilidade para muitos irmãos escreverem. Será que isso é uma graça de Deus? Sim ou não? É uma graça de Deus. Então é simples, nós que complicamos, amém? Onde a graça de Deus flui na sua vida? Onde a graça de Deus flui na sua vida? Onde você tem graça de Deus? Onde você vê que as coisas acontecem da parte do Senhor? É simples, amém? Onde você vê que quando você faz não é um fardo, não é pesado. Por exemplo, tem irmãos que pensam que aquilo que eles foram chamados
ganhar almas. Chega no final do ano, eles estão torcendo para chegar às férias e eles descansar na praia, porque, né? Aquilo é um fardo para eles. Não é assim, irmãos? E quando é as coisas do Senhor, não são um fardo para nós, irmãos. São descanso para nós. Nós temos prazer em Deus. E a graça de Deus flui nas nossas vidas naquela área. Amém? Amém? Então, quando o Senhor voltar para nos dar galardão ou disciplina, nós tocamos em 4 pontos aqui. Aliás, 3 pontos. O primeiro que nós falamos foi a desavença entre irmãos. Amém? E foi no texto de Mateus capítulo 5, do versículo 21 a 26. Depois dos adultérios e tropeços. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. Depois nós falamos dos servos, que são servos, mas que não fazem a vontade do nosso Pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus 7, 15 a 23. E dando seguimento às coisas que nós seremos julgados pelo Senhor naquele dia, nós podemos abrir em Mateus capítulo 18. Versículo 15 diz assim: se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Primeiro, irmãos, existem pessoas que pensam que isso é uma fórmula mágica. Amém? E tiram esses versículos da Bíblia. E daí eles pensam assim: bom, eu estou orando uma coisa aqui, mas não fui atendido ainda. Eu acho que se eu chamar 2 irmãos ou 3 aqui, e nós concordarmos, aí não vai dar erro. Deus vai ter que nos atender, porque diz aqui que se vocês concordarem, o Pai que está nos céus concederá. Então, eu estava tentando sozinho e estava tentando pelo outro texto, né? Que Jesus disse assim: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Não deu certo. Então agora eu vou tentar a segunda fórmula, mágica. Não é, irmãos? Eu vou chamar os irmãos. Aí vou orar com os irmãos. Mas há muitas vezes obstinação da nossa parte, irmãos. Nós não estamos orando segundo a vontade de Deus. Então, é uma oração inútil. Amém? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus e orar segundo a vontade de Deus. Então, estarmos juntos fora da vontade de Deus pode ser chamado até de formação de quadrilha. Mas não comunhão em torno de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Por exemplo, a Torre de Babel, em Gênesis 11, eles estavam todos juntos, unidos contra Deus. Então nós podemos ver muitos grupos juntos, em um propósito só, fora do propósito eterno de Deus.
Estão todo mundo junto, em nome de Deus, orando em nome de Deus, fora do propósito de Deus. Então isso aqui não é garantia que as suas orações serão ouvidas se você chamar mais irmãos. Amém? Nós devemos estar orando para que a vontade de Deus se cumpra. E para que nós possamos conhecer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas não vamos pensar só nesse aspecto. Depois você leia 1 João capítulo 5. Lá está escrito assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que recebemos o que temos pedido e temos certeza que recebemos. Por quê? Pedimos segundo a sua vontade. Se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, irmão, tu está dizendo que eu não devo orar sobre as coisas? Não. Estou dizendo que nós devemos sempre buscar a vontade de Deus. Amém, irmãos? Entregar nossas vontades em sujeição à vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. E quando nós nos reunimos como igreja, nós oramos segundo a vontade de Deus. Amém? E quando um irmão peca contra nós, tem um procedimento aqui da parte do Senhor. Amém? E que bênção é isso, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Nós já não fazemos isso, né? Se o meu irmão pecar contra mim, eu vou contar para o outro, para um terceiro. Porque eu preciso de um álibi. Eu preciso de apoio. Não é? Eu preciso que alguém me dê apoio. Ó, quem errou foi o irmão, não fui eu. Não é? Então, quando chegar uma fofoca entre dois irmãos para você, irmão, aprenda o que a Bíblia diz. Porque se você está na situação e algum irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. E se você está fora da situação, acontece muito com a gente às vezes, né? O irmão pecou contra o outro lá e sobra para mim. O irmão lá fez isso aqui. Assim. Como é que nós lidamos com uma situação dessa? Irmão vai te resolver com o irmão? Vai pedir perdão para ele para ti? A Bíblia diz que é para tu se resolver tu e ele, só. Veja como acaba toda a fermentação, fofoca, calúnia, bagunça. Não é, irmãos? Contenda. E um terceiro já fala uma coisa, mas eu não acredito que ele fez isso, né? Corta o mal pela raiz, em outras palavras. Não é? Irmão, tu não sabe o que o irmão me fez. Eu não quero saber também. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, se vocês não se resolver, então você chama outros irmãos. Se ele não quiser ouvir os irmãos, aí você fala para a igreja. Amém? Se não quiser ouvir a igreja, nós devemos lidar com ele como não fosse um crente. Não é para expulsar ele. A ideia é que você vai querer ganhar ele. Você vai investir na vida dele como se ele fosse um publicano e um pecador. Como ele não conhecesse a Deus. Então você volta... Bom, se eu fui falar com ele sozinho, não houve resolução. Se eu chamei dois, não teve resolução. Se eu falei entre os irmãos e ele é obstinado no pecado, então, dificilmente ele é um cristão. Vou precisar tentar ganhar ele para Cristo. Amém? Não é chutar ele fora, irmão. O irmão Delcio, eu acho que é o irmão que o coração mais precioso tem para entender esse texto. Se ele não quiser ouvir a igreja, trata-o como um publicano e pecador. Ou seja, nós estamos traduzindo esse texto assim, dá um chute nele, manda ele embora. Né? Mas Jesus era o amigo de publicanos e pecadores. Então nós precisamos entender bem, né? Com que está se relacionando esse texto. Não é? E outra coisa, irmãos, esse texto está mostrando que a igreja, porque aqui é a primeira vez que aparece a igreja local, dentro de um lugar onde 2 ou 3 estão reunidos. Né? E aqui está mostrando que a igreja ela é detentora da autoridade delegada de Deus. Não é? É nesse sentido. Por exemplo, existe um irmão que realmente Deus perdoa os pecados dele, mas ele tem muita confusão na mente dele.
Então a igreja tem poder de dizer para ele que Deus perdoa os pecados dele. Não que a igreja perdoa os pecados dele. Mas às vezes ele é confuso. Amém? É isso que Jesus fala lá em João capítulo 20. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler só para citar, que é o texto que os padres e a igreja católica usa para reconhecer o confessionário, né? Você entra lá no confessionário, confessa para o padre, e o padre absolve os seus pecados. 20 e 22. 22 diz assim: havendo isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E se o retiverdes, serão retidos. Porque a autoridade da igreja, irmãos, é uma autoridade representativa. É essa mesma ideia do texto de Mateus aqui. Os irmãos estão representando o Senhor nessa terra. Amém? Então, muitas vezes, o irmão tem muita dificuldade em entender o perdão de Deus sobre ele. Porque ele veio de um ambiente confuso, muitas vezes. Então, os irmãos da igreja precisam dizer para ele: irmãos, os teus pecados foram perdoados. E quando esses irmãos falam em nome de Deus e reconhecem o perdão de Deus sobre ele, ele tem os olhos abertos. Existem outros que não, irmão. Existem pessoas que são obstinadas no seu pecado, dizem que pedem perdão para Deus e vivem pecando, e a igreja tem a autoridade de dizer para eles: os teus pecados não foram perdoados. Porque você anda na prática do pecado. Então é nesse sentido que a igreja tem autoridade delegada. Amém? É nesse sentido que diz aqui: o que ligardes da terra será ligado no céu. Não é porque você tem poder, ou eu junto com você tem poder para alguma coisa. É porque Jesus diz no verso 21 de João 20: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, aqui está o princípio, irmãos. Jesus era totalmente submisso ao Pai. E veio para cumprir toda a vontade do Pai. E assim como o Pai enviou, ele também os enviava. Também nos enviou. Amém? Para quê? Para sermos totalmente submissos a Ele e para cumprirmos toda a vontade dEle. Então assim nós somos legítimos representantes dEle. Quando representamos a Ele, quando nos submetemos a Ele. Amém, irmãos? Então, nesse sentido que quando nós ligamos na terra, é ligado nos céus. Amém? Seguindo então, é importante entender isso. Só para você não esquecer que o nome de Jesus não é chave de abracadabra, nem estar reunido com os irmãos é motivo para a sua oração ser ouvida, se ela não é a vontade de Deus. Continuando então. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E daí Pedro pensava assim: vou dar um limite bem alto já. Não é? Até 7 vezes? Porque na 8ª eu mato ele. Até 7 vezes, Senhor, eu acho que... Não é? Acho que tá bom já, né? Aí o Senhor respondeu ele: não te digo até 7 vezes. Até 70 vezes 7. E você sabe que a primeira vez que aparece 70 vezes 7 na Bíblia é com aquele filho de Caim. Né? E ele fala que feriu um menino porque o pisou. E matou outro porque fez tal coisa com ele. E diz que Caim seria vingado 7 vezes. Mas ele, 70 vezes 7. E ali você tem um número completo simbolizando a falta de perdão, a maldade, a iniquidade. E aqui você tem um número que representa a plenitude do perdão de Deus. Amém? Não quer dizer que você está contando ali 70 vezes 7.
Quanto dá, irmãos? Os bons de matemática. 490? Na 491 ele vai se ver comigo. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está querendo dar um número de completude, de pleno perdão, de sempre perdoar. Amém? De sempre perdoar. Aí Jesus diz assim, por isso, pelo que, irmãos? Por isso, da plenitude do perdão. Amém? De resolver todos os problemas, de não deixar nada para trás, de não deixar nada ligado a ninguém. Por isso, o reino do céu será semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia, quanto? 10.000 talentos. Isso é muito dinheiro, irmãos. Alguns estudiosos dizem que cada talento valia 6.000 denários. Dizem que era em torno de 60.000 quilos de ouro. Era algo impagável. Não tendo ele com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, mulher, filhos e tudo que possuía, e fosse a dívida paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo ele, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Veja, irmão, um talento são 6.000 denários. Ele devia 10.000 talentos. Os bons de matemática multipliquem 10.000 vezes 6.000. Aí você pega a proporção de quanto ele devia e quanto essa pessoa devia para ele. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo de joelhos, mesma coisa que o Senhor fez com ele, porque é isso que a parábola quer dizer, irmãos. Amém? Nós devemos perdoar como fomos perdoados. Como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Só que como o que Cristo nos perdoou é impagável. Nós tínhamos uma dívida impagável e ela foi perdoada. Então tudo que você acha que é muito grande, que você deve perdão a alguém, ou que perdoar alguém, não é nada. Amém, irmãos? Jesus está fazendo uma comparação absurda aqui para a gente entender isso. E ele implorava dizendo, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o levou à prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que ele havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo mau, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que, risque na sua Bíblia aí, irmãos, até que pague toda a dívida. Até que, ok? Aí o Senhor conclui dizendo assim, assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Como é que é, irmãos? Versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um senhor que resolveu ajustar contas com seus servos. Esse é o tribunal de Cristo. Amém? E o assunto aqui nesse tribunal é o que, irmãos? Falta de perdão. Desavenças entre irmãos.
falta de perdão. Amém? E diz o verso 35 assim: o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, você tem um tempo em vida. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Existem coisas que nós não podemos deixar para depois. Nós precisamos perdoar e ser perdoados. Amém? E diz que o perdão é uma coisa unilateral. Você não pode fazer com que alguém te perdoe, mas você pode perdoar. Amém? Você não precisa do outro. Se você está com alguma coisa contra o outro. Se ele está contra você, você precisa dele. Amém? Mas se é você que tem contra, tem que soltar a corda. Porque é isso que significa perdão, né? Desatar. Deixar ir. Soltar. E se você quer saber uma coisa que mais nos amargura, nos faz pessoas que ninguém suporta estar perto, irmãos, é uma pessoa que não perdoou. Ela se torna uma pessoa amarga. Uma pessoa que ninguém consegue ficar perto. Porque ela é aquela pessoa que impropera sempre. Aquela pessoa que sempre joga na cara. Sempre joga na cara. Por isso que Tiago fala que Deus é aquele que dá, é do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e diz que se não temos sabedoria, pedimos a Ele que a todos dá livremente e não lança em rosto, não impropera, não joga na cara. Amém? Precisamos aprender com o Senhor, não é, irmãos? Você quer saber se você perdoou alguém? Se perdoou seu marido, então, se você perdoou mesmo, você não joga na cara. Se você perdoou sua esposa, você não joga na cara. Não é? Você vai discutir uma questão com a esposa ou a esposa com o marido, e a esposa puxa uma coisa de 20 anos atrás e joga de novo na cara. Isso é uma evidência clara que não houve perdão. Precisamos resolver todas essas questões para não ficarmos presos a ninguém. Porque se nós faltarmos com perdão a alguém, nós seremos cobrados pelo Senhor naquele dia. E nós seremos entregues a atormentadores. E não sairemos dali até pagar o último centavo. E sem dúvida nenhuma, isso aqui é para salvos, irmãos. Eu sei que é difícil falar isso para irmãos, mas se nós formos sinceros em ler o texto, isso aqui são coisas para salvo. Jesus está dizendo para Pedro e para os seus demais discípulos assim: assim vosso Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Que notícia terrível, né, irmãos? Não, que notícia boa, irmãos. Porque nós temos que estar desprendidos de todas as pessoas. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Deixa o caso com Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Significa que você não é inimigo dele, irmão. Ele é seu inimigo porque ele quer ser seu inimigo. O seu assunto com ele está resolvido. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E a Bíblia diz que esse tipo de atitude faz com que as pessoas que nos consideram suas inimigas se envergonhem. Porque fazendo isto, diz o texto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Aí termina o texto: não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Essa ideia das brasas vivas era uma cerimônia de arrependimento, onde se colocava um chapéu cheio de brasas ardendo e o rosto ficava, como, irmão? Corado de vergonha. Ela produziu uma imagem de arrependimento. Você já ficou com vergonha, assim, que quando olha... Existem irmãs aqui que são bem branquinhas, né? Faz uma historinha com ela, conta uma história delas, já... Puf! Né? Brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós, quando lidamos com aquelas pessoas que nos têm por inimigas, e nós não lidamos como elas nos fossem inimigas, essa atitude causa vergonha nelas. Não a vergonha num sentido negativo, mas a vergonha de arrependimento. A pessoa vai, se ela lida com você terrivelmente, você responde brandamente, você está vencendo o mal com o bem. Por isso que o provérbio diz que a palavra branda apazigua o furor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E tudo isso precisa ser resolvido aqui. Amém? Porque se não for resolvido aqui, vai ser resolvido lá. Amém? Que terrível, né? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos muito jovens. Todos aqui têm pouca idade. E a coisa que você menos pensa é que você pode morrer hoje. Certo? Mas você pode. Essa é a única certeza que você pode ter da vida. E se você morrer hoje, preso a alguém, você está lascado. Amém, irmãos? Sabe aquele negócio de já pegar o telefone e sair resolvendo coisa? É mais ou menos por aí mesmo. Entra em acordo com o teu adversário. Amém? Não é brincadeira, irmãos. É sério. A gente brinca para que você guarde bem na sua mente. Mas é muito sério. Para você não precisar ficar gritando o nome de ninguém à beira de uma cama. Não esteja preso a ninguém. Se o teu irmão pecar contra ti, vai nele. Se você pecou contra ele, peça perdão. Amém? Mas foi ele que fez para mim, então vai resolver com ele. Ele fez para você, ele pecou contra você, vai resolver com ele. Não envolva terceiros. Amém? Lógico, tudo tem o seu tempo e o seu modo. Às vezes a gente fala isso para um irmão bem enérgico, né? Aí já sai brigando com alguém por aí. Tudo tem o seu tempo e o seu modo. Mas procure uma ocasião diante de Deus para isso. Amém, irmãos? E não depende do que você fez e do que o outro fez. Amém? Preste atenção, irmão. Às vezes o outro fez. Aí a gente chama um terceiro porque a balança está desequilibrada, assim. Né? E você já sabe o que a Bíblia diz. Então tá fora do peso. Você tem condenação na sua consciência, porque você já sabe o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está ali na sua consciência, amém? E você está com um problemaço de consciência. Aí você diz: ô Giba, põe um pouco de peso aqui nesse lado, irmão. Tu não acha que a irmã merecia? Tu viu o que ela falou para mim? Daí o irmão: ah, sim, tu estava certa. Daí o que está fazendo? Botando peso no lado de cada balança. Quando alguém está pedindo apoio para alguma coisa errada, assim, irmão, ele está pedindo: coloca um peso no lado da balança. A minha consciência está me condenando. Mas será, tu acha que eu não fiz certo, fulana? Aí a fulana fez, daí o peso vem para o lado de cá. Mas é uma balança falsa, irmãos. Amém? Não adianta um crente tentar lutar contra a consciência. É uma balança falsa. A Bíblia diz que tu deve procurar aquele irmão que pecou contra ti. Não o terceiro, não o quarto, não a fofoca, a contenda, começa a fazer confusão. Né? Que coisa boa, né, irmãos?
a esposa pecou contra o marido, ele se resolve, né? Às vezes precisa de ajuda, né? Às vezes precisa. Às vezes precisa até mesmo confronto, né? Real. Mas normalmente que consegue resolver. Não é verdade, irmão? E se você for conversar com um casal, sempre ambos têm 100% de razão. Né? Escuta a esposa, não, realmente esse cara escuta o marido, realmente essa mulher é terrível. Né? Não é assim, irmãos? Você sempre tem razão? Eita! Já estamos começando errado. Amém? Não é verdade, irmãos? Talvez uma conversa certa era começar com os próprios erros e depois falar das dificuldades. Né? Eu sei que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Aí quando eu ver, eu sou tudo isso aqui, então... Aí as coisas, dificuldade já ficou pequeno perto do problema que nós mesmos somos. Não é? Amém, irmãos? E o próximo texto está em Mateus capítulo 20. Que é uma parábola clara, não de diferença de galardões, mas de que nós não devemos nos preocupar com aquilo que vamos receber de Deus, devemos trabalhar fielmente para Ele, não devemos nos preocupar com a recompensa alheia, né? Aqueles que estão preocupados com esse tipo de coisa serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, não é? O irmão Delcio diz que os irmãos às vezes estão pensando assim, eu sou o primeiro da fila do reino. Estão todos na fila do reino. Né? Aí ouve um anjo dizer assim, meia volta, vou ver. Você agora virou o último. Na sua impressão você era o primeiro. Isso está relacionado com disciplina de Cristo para nós. Porque nós somos assim, né, irmãos? Nós movemos uma xícara do lugar, estufamos o peito e não há ninguém melhor que nós na face da terra. Não é? Por isso que Deus nivelou os irmãos todos iguais. Cada um na esfera de ação que Deus os concedeu. Mas ninguém melhor que ninguém. Não é? Então esse texto diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, que é às 9 da manhã, viu na praça outros desocupados e disse-lhes, ide vós também à vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez pela hora 6ª e hora 9ª, meio-dia e 3 da tarde, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam, porque ninguém nos contratou. Então disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha, ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10 receberam cada um 1 denário. E ao chegar os primeiros pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário, mas tendo recebido murmuravam contra o dono de casa. Dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último quanto a ti.
Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Aqui está. Amém, irmãos? A maldade dele fazia ele julgar mal a recompensa do seu Senhor. Aí Jesus diz assim, porventura não me é lícito fazer o que quero, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros, os últimos. Amém, irmãos? Então, os irmãos que querem entrar com Cristo no reino precisam estar claros disso. Quando o Senhor voltar, eles não vão estar lá esperando com o peito estufado, como se fossem merecedores. E merecessem mais do que os outros. Como que exigindo de Deus algo. Porque eles sabem que estão ali por pura graça e misericórdia de Deus. E se eles fizerem alguma coisa para Deus, eles sabem, como diz em 1 Coríntios 5, 15 e 10. Né? Eu, o menor de todos os apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E ele fala, entretanto, trabalhei mais do que todos eles, os outros apóstolos. Paulo dizendo, mas não eu. A graça de Deus comigo. Então, os irmãos que receberão galardão são irmãos que reconhecem que não são eles que fazem. Amém, irmãos? Não é que fazem alguma coisa para Deus, estufam o peito e dizem, está vendo, Senhor? Você não tem como não me recompensar agora. Eu fiz, Senhor. Eu exijo os meus direitos como cidadão do reino. Vai ficar de fora ainda, irmão? Não é? Porque ele não fez algo para o Senhor pela graça de Deus. Aqueles que estão trabalhando na graça de Deus sabem que sem a graça não são nada. Digamos que alguém pregue o evangelho ou ensine. Se o Senhor tirar a graça dele, não há ensino. Não há nada. Não é assim, irmãos? Ele é vazio. Se o Senhor tirar a graça de nós não somos nada. Então, se nós estamos trabalhando para Ele, não é para estufarmos o peito e dizermos que somos melhores que os outros. Mas é para reconhecer com humildade aquilo que recebemos de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E esta graça não se tornou vã para comigo, disse Paulo. Eu não fiz da graça de Deus algo vazio. Eu trabalhei na graça de Deus. Aí ele fala, porventura não eu, ele diz, mas a graça de Deus comigo. Parece uma loucura, irmãos? Porque se ele trabalhou, trabalhou. Se foi a graça que fez, foi a graça que fez. E até hoje os irmãos têm muita dificuldade com isso. Não é? Porque se você trabalhou, não foi a graça. Se foi a graça, você não trabalhou. Não é assim. A graça nos dá capacidade de responder a Deus responsavelmente. E nós trabalhamos na graça de Deus. E no que diz respeito a nós, foi a graça de Deus. Estes são os primeiros. Amém? Que sempre se consideram últimos. Por isso são primeiros. Então, se você quer ser primeiro no reino, seja o último. Fique no lugar mais baixo. O último da fila. Amém? Tenha todos na sua frente. Tenha todos como melhores que você. Esses serão os primeiros no reino. Amém? E depois nós temos a parábola das bodas. No capítulo 22 de Mateus, e só nós vamos entrar nela se o tempo nos permitir. Encerramos por aqui. Amém? Continuamos semana que vem. Falta pouco agora. Continuo indicando para os irmãos livros como O Dano da Segunda Morte, O Evangelho de Deus,
Amém? São livros que falam da disciplina para cristãos, que realmente há disciplina para cristãos, e que são muito bons. Deixam nós com mais cautela. Amém, irmãos? Mas isso nos chama a atenção para que vivamos uma vida de dependência diante de Deus. E eu gostaria de dizer para os irmãos que sempre quando nós falamos as coisas referentes à palavra de Deus, surge esse tipo de manifestação. Irmão, isso parece uma utopia. Uma das coisas que eu mais ouço, irmãos, é isso. Que uma utopia é uma civilização ilusória, impossível de ser feita, impossível de se viver, né? Fruto da imaginação de alguém. A civilização perfeita. Né? Ah, irmão, perdoar sim é uma utopia. Essa é a graça de Deus. Esse é o perdão que nós recebemos. Essa é a vida de Deus que nós recebemos. Amém? Quando nós falamos do que é a vida da igreja, por exemplo, todos falam que a vida da igreja, segundo descrita nas Escrituras, para os cristãos de hoje, é uma utopia. Você ouve os próprios cristãos dizerem isso. Então nós precisamos, irmãos, ficar com a palavra de Deus. Amém? Ela é a verdade. Não é uma utopia. É a realidade. Nós precisamos ficar com a verdade porque é ela que nos liberta.